E aí pessoal, tudo bom com vocês? E a gente vai seguir aqui com o conteúdo de axiomas de Peano, tá? Que estrutura o conjunto dos números naturais. E hoje a gente vai seguir demonstrando coisas utilizando a indução, o princípio da indução. Em particular, a gente vai definir o que é a soma e produto entre dois naturais que a gente ainda não definiu e vai provar que vale as propriedades de comutatividade, associatividade, do produto e da soma, distributividade, lei do corte da soma e do produto, tá bom? Então vamos nessa. Vamos aprender um pouquinho mais como é que o axioma de Peano implica em todas essas coisas. E aí pessoal, vamos seguir então demonstrando os fatos sobre o conjunto dos naturais a partir dos axiomas de Peano. Então a gente viu no último vídeo os axiomas de Peano, são 3 apenas, vou reapresentar para vocês aqui. O primeiro diz que existe uma função sucessor de n que é injetiva. Por ser função, isso significa o quê? Todo natural possui um único sucessor. Por ser injetiva, naturais diferentes têm sucessores diferentes. Então dá uma pensada nessas coisas. Esse primeiro axioma me diz 3 coisas, né? Todo natural tem sucessor, esse sucessor é único, naturais diferentes têm sucessores diferentes. O segundo diz o seguinte: existe um único natural que não é sucessor de ninguém, que é o número 1. Então dessa forma se lembra, se eu estou considerando que o 1 é o primeiro cara, digamos assim, o 0 não é natural para a gente aqui, tá bom? Então existe um único cara que não é sucessor de ninguém. Esse cara a gente vai denotar por 1. E o último é o axioma de indução. Basicamente ele diz o seguinte. Basicamente não, ele diz o seguinte. Se um conjunto M possui o número 1, que seria o primeiro, e se ele possuir o sucessor de todo mundo que está nele, ou seja, todo mundo que está nele implica que se um N está nele, o sucessor de N está nele também. Ele tem essa propriedade. Ele tem um 1, ponto. É uma coisa que ele tem. A outra coisa é que ele tem uma propriedade. Se um cara está nele, o sucessor está nele também. Ou seja, ele possui o sucessor de todo mundo que está nele. Um conjunto M de números naturais que tem essas duas coisas, tem um 1 e tem a propriedade, é, na verdade, todo o conjunto dos naturais, tá? Não é difícil perceber que isso deve acontecer nos naturais, né? Isso é um axioma, a gente não vai provar, mas pensa um pouco. O M tem um 1, e sempre que ele tem alguém, ele tem um sucessor desse alguém. Então, se ele tem 1, ele tem o 2. Se ele tem o 2, então ele tem o 3. Se ele tem o 3, então ele tem o 4. Se ele tem o 4, então ele tem o 5, e assim vai. Você espera o quê? Que ele seja realmente todo o conjunto dos números naturais. Mais uma vez, isso é um axioma para a gente não demonstra, a gente assume como verdade. Ok, desse axioma de indução, a gente apresenta para vocês o princípio de indução, que é bastante importante dentro da matemática. Com ele, a gente consegue demonstrar fatos sobre o conjunto dos números naturais. Então, por exemplo, você quer provar um fato, sei lá, quero provar, eu fiz na aula passada um exemplo que não tá fora da ordem, tá? Porque eu nem defini para vocês o que é soma de números naturais. Mas, por exemplo, eu quero provar que 1 mais 2 mais 3 reticências mais n dá. Aqui é uma PA, né? Dá para provar a fórmula da PA, da soma dos n dos primeiros termos da PA. Que isso vale para todo n natural. O que é que a gente faz? Prova que vale para n igual a 1 e prova que, se for verdade para n igual a k, deve ser verdade também para n igual ao sucessor de k. A gente vai definir agora, o sucessor de k é k mais 1. Então, se eu provar que essa fórmula é verdadeira para n igual a 1, que nesse caso é óbvio que é 1 igual a 1, e provar que sempre que for verdadeira para algum k, ela é verdadeira para k mais 1, ou para o sucessor de k, então essa fórmula vale para todo n natural. A gente fez isso na aula passada e a gente vai usar o princípio de indução mais 1 milhão de vezes aqui. Então vamos provar a primeira coisa, só para vocês, mais uma vez, para a gente aplicar o princípio de indução. Vocês vão ver que a demonstração é bem rapidinha, bem facilzinha. Vou provar que nenhum natural é igual ao seu sucessor. Mais uma vez, vocês não sabiam disso? Claro que vocês sabiam. Mas o que a gente quer provar mais uma vez é que os axiomas de Peano implicam em todas as propriedades dos números naturais, tá? Todas elas. Então a novidade não é a proposição em si. A novidade é que os axiomas de Peano caracterizam completamente o conjunto dos números naturais. Então, Clécio, eu estou provando óbvio. Veja, a proposição, mais uma vez, intuitivamente é óbvia.
O que não é óbvio é que todas essas proposições são garantidas pelo axioma de Peano. Então, não estou provando o óbvio. Quer dizer, esse daqui até que é óbvio, porque é fácil. Mas, assim, não é óbvio que os axiomas de Peano caracterizam completamente. Ou seja, dos axiomas de Peano eu consigo deduzir tudo. Isso é o que não é óbvio, tá? Então vamos lá, a gente tem que provar o quê? Que nenhum natural é igual ao seu sucessor. A gente vai usar para isso o princípio de indução, tá? Vamos utilizar, não vou escrever com tanto detalhe, tá? Porque eu já deixei digitado aqui depois. Eu quero aqui mais uma ideia da demonstração. Então, por exemplo, para n igual a 1, como é que eu provo que isso é verdade para n igual a 1? É fácil, pessoal, olha. Pelo axioma 2, pelo axioma que a gente chamou de PE2, o 1 não é sucessor de nenhum natural, né? 1 é diferente do sucessor de Sn para todo n natural. É isso que eu quero? Na verdade, o que eu quero é um caso particular disso. Em particular, o 1 não é o sucessor dele mesmo, beleza? O que eu quero provar é isso, que nenhum natural é o sucessor dele mesmo, tá certo? Então, ok, a propriedade vale para n igual a 1. Então, suponhamos agora, aqui eu vou chamar assim, passo 1, beleza? Agora eu vou chamar de passo 2, para ficar bem fixado aqui, como é que eu faço? Suponhamos que a propriedade é válida para algum K natural. Isto é, o que é que eu estou supondo? Se eu estou supondo que a propriedade é válida para algum K natural, eu estou supondo que para algum K, não é para todo, tá? Eu quero provar para todo, então eu suponho para algum. Eu estou supondo que para algum K, K não é S de K. Eu quero provar que isso é verdade para quem? Eu quero provar que isso é verdade para o sucessor de K. Eu vou botar em vermelho lá no cantinho, porque eu não posso afirmar o que eu quero provar. Mas eu tenho que mirar onde eu quero provar. Então, eu vou deixar lá de vermelho, lá no cantinho, depois eu vou apagar. O que é que eu quero provar? Eu quero provar que essa propriedade é válida para o sucessor de K. Então, se eu troco lá na afirmação N por sucessor de K, eu vou ficar assim. Sucessor de K diferente do sucessor de K. É isso que eu quero provar. Mais uma vez, eu não vou escrever isso logo aqui. Eu não posso supor isso, é o que eu quero provar. Mas eu vou deixar ali no cantinho, por quê? Porque eu tenho que mirar onde eu quero chegar, minha gente. Se a gente não mirar onde a gente quer chegar, a gente não chega em canto nenhum. Isso vale para a vida, beleza? Mas eu não posso partir disso. Isso é onde eu quero chegar, tá? Então, como é que eu... Olha, o que eu tenho é esse daqui. Como é que eu chego nessa de cá? Beleza? É fácil. É só usar a injetividade de S. Por quê? Como a função é injetiva, ele manda elementos diferentes em imagens diferentes, beleza? Então, como S é injetiva, como S é injetiva, logo, quando eu aplico ali K dos dois lados, a desigualdade, né, essa diferença aí vai permanecer. E isso é o que eu queria provar. Portanto, né? A afirmação é válida para N igual ao sucessor de K. Então, aí eu apago, lembra que eu disse? Sendo assim, pelo princípio de indução, tem gente que chama de princípio de indução finita, que aí a sigla fica pif. Pelo princípio de indução, a fórmula é válida para todo N natural, beleza? Então eu escrevi aqui, tá, a demonstração para ficar mais bonitinha a escrita, tá? Eu escrevi ali rápido para o vídeo ficar curto. Então primeiro a gente tem que provar que a afirmação é válida para N igual a 1, ou seja, a gente tem que provar que 1 é diferente do seu sucessor. Aí é o que a gente tem que provar. Por que isso é verdade? É porque a gente já sabe que o 1 não é sucessor de nenhum natural, de nenhum. Em particular, ele não é o sucessor dele mesmo, tá certo? Então isso é verdade, tá? Isso é verdade porque ele não é sucessor de nenhum natural. Em particular, ele não é sucessor dele mesmo.
O passo 2 agora é o seguinte. Então, então é verdadeiro para n igual a 1. O passo 2 agora é o seguinte. Eu vou supor que a afirmação é verdadeira para algum k. Ou seja, eu estou supondo como verdade, isso a gente chama de hipótese de indução. Hipótese de indução, que k não é igual a SK. Então, k é diferente de SK. Eu tenho que provar que isso aí é verdade para SK também. Ou seja, SK é diferente de SSK. É isso que eu tenho que provar. Já falei para vocês, beleza? Então, o que eu tenho que provar é isso. Eu não posso supor isso. Isso é onde eu quero chegar, mas aí eu não posso também perder isso de mira, beleza? Bem, mas o que é que eu tenho como verdade? O que eu tenho como verdade é isso. Ficou um texto muito cheio de texto aqui. Eu gosto quando está mais espaçado. Depois eu mexo esse texto aqui. O que eu tenho como verdade é isso. Só que a função S, ela é injetiva. Então, quando eu aplico S dos dois lados disso aqui, né? Quando eu aplico S dos dois lados desse daqui, pela injetividade da S, essa diferença aí, né, esse sinal de diferente permanece. E aí isso era o que eu queria provar. Então, sempre que a afirmação for verdadeira para um K, ela é verdadeira para o sucessor de K. Então, pelo princípio de indução, já que ela é verdadeira para n igual a 1 e tem a propriedade do sucessor, pelo princípio de indução, ela é verdadeira para todos os naturais. Beleza? Vamos definir agora as operações sobre o conjunto dos números naturais. Beleza? Como eu falei para vocês, aquela fórmula que eu falei no vídeo passado, eu estou aqui pensando, pessoal, se eu faço essa demonstração aí, como eu fiz agora 2 vezes, é porque eu quero ter uma escrita direitinho, mas ao mesmo tempo eu acho que escrever à mão pode ser que explique melhor. Eu estou na dúvida, tá? Talvez eu fique só com a segunda parte e aí eu vou explicando sem tanta correria, talvez seja melhor. Então, quando eu fiz aquela fórmula, estava fora de ordem. Eu nem defini nem o que é soma de números naturais, beleza? Então, eu vou definir agora a soma e o produto de 2 números naturais. E é interessante porque a gente define de maneira indutiva. Ou seja, o que é isso? Eu vou provar, provar não. Eu vou definir primeiro o que é a soma de um natural com o 1. Depois eu provo, mais uma vez, depois eu defino o que é a soma desse natural com o sucessor de um outro cara. Então, eu defini a soma de M mais 1 e depois a soma de M mais o sucessor de um N. Como assim eu defini para 1 e defini para os sucessores, então está definido por indução para todos os naturais. Então, M mais N vai estar definido para todos os naturais por essas duas definiçõezinhas aqui, né? Essas duas condições de definição. Eu vou definir M mais 1 igual ao sucessor de M, beleza? Estou definindo assim, não é provar, eu estou definindo M mais 1 é o sucessor de M. Isso aqui eu já conheço, ela já existe, é uma função, é injetiva, bananã. Isso aqui já existe, isso aqui já é conhecido. Esse que não é conhecido, então estou definindo esse igual a esse, beleza? Mais uma vez, isso aqui é conhecido. Então, como é que eu defino aqui? M mais o sucessor de N. M mais o sucessor de N é igual ao sucessor de M mais N. Agora, em outras palavras, pessoal, se o sucessor de um cara é esse cara mais 1, o que isso aqui está dizendo é que M mais, entre parênteses, N mais 1, isso é igual a M mais N, entre parênteses, mais 1. Por que entre parênteses? Porque eu ainda não provei a associatividade. A gente vai falar, na verdade, justamente isso aqui está dizendo que vale a associatividade se o último cara for o 1. Beleza? Isso é associatividade, a gente vai falar já já. Como é que eu defino um produto? Então, mesma ideia indutiva. A gente define o produto de M vezes 1. M vezes 1 é o próprio M. M vezes o sucessor de alguém é M vezes N mais M. Isso por quê? Porque o sucessor desse cara, a gente definiu lá em cima que o sucessor de N é N mais 1. Então, obviamente, eu esperava que acontecesse aqui essa distributividade, tá? Então, fica MN mais M. Então, eu estou definindo assim. Nesse caso, está valendo aqui a distributividade quando o último cara é 1. Beleza? A definição é essa. Tá, mas aí eu posso usar comutatividade, associatividade, nananana. Veja, pessoal, eu vou lembrar vocês o que é cada uma dessas propriedades. Uma criança aprendendo a somar, eu digo isso por causa do que eu vi aqui meus filhos aprendendo, eles conseguem perceber fácil essas propriedades de operações. Por exemplo, a comutatividade.
2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Isso porque, quando a gente aprende os números naturais, a gente já aprende representando eles por quantidades. Se eu tenho 2 cadeiras e junto mais 3 cadeiras, o total vai ser igual se eu tivesse 3 e juntasse 2, né? Então, essa soma está relacionada com quantidades. Isso quando a gente aprende lá na escola, então, se percebe facilmente que essas propriedades são verdadeiras. Só que não é assim que a gente vai fazer aqui, óbvio. Mais uma vez, a gente só pode usar o que a gente, ou os 3 axiomas de Peano, ou o que a gente já demonstrou. A gente só demonstrou uma proposição, beleza? Mas à medida que a gente vai demonstrando coisas, a gente vai podendo usando mais coisas, beleza? Então, eu posso usar, obviamente, essas igualdades aqui, porque são as igualdades da definição. Isso não é axioma, isso é definição, é diferente. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero provar as propriedades. Deixa eu mostrar para vocês. Eu quero provar para vocês as propriedades. Eita, que tem muito slide, né? Essas propriedades, associatividade, comutatividade, nananã. Eu quero provar todas essas propriedades. Olha, associatividade da soma, comutatividade da soma, lei do corte da soma, associatividade do produto, comutatividade do produto, distributividade, lei do corte do produto. Beleza? Então, deixa eu só explicar para vocês o que são cada uma dessas propriedades. Essa daqui é a mais básica de todas, e provavelmente por isso é o que o pessoal mais se confunde, porque ela é tão natural que a gente nem consegue compreender direito o que é que ela está dizendo. A comutatividade, que é essa segunda, a galera percebe. O que é que ela está dizendo? M mais N é igual a N mais M. A ordem dos fatores não altera a soma. Vale a associatividade do produto também. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso todo mundo consegue perceber o que é que está dizendo. Mas que bexiga que está dizendo essa associatividade? É comum os alunos olharem e dizer, não, professor, a ordem dos fatores não altera a soma. Não. A associatividade é o seguinte, pessoal. Eu não defini para vocês como é que eu somo 3 números. Essa operação de soma é uma operação binária. Você pega 2 e o resultado é um outro, cara. Ou mesmo, mas assim, você pega 2 e o resultado é um cara só. Eu não defini o que é somar 3 caras. Então, por exemplo, aqui eu preciso somar de 2 em 2. E aí poderia acontecer, tá? De eu pegar esses 2 caras, somar, dar um resultado, e o resultado dessa soma somar com o último, poderia acontecer, dependendo. Bem, se eu fizesse uma loucura aí na minha definição, né? Nada ali tinha me garantindo, por exemplo, que se eu primeiro somo 2 com 3 e o resultado disso eu somo com 4, nada me garante que isso seria a mesma coisa de eu pegar o 2 e somar com o resultado de 3 mais 4. Beleza? Essa associatividade. A associatividade não é a ordem dos fatores, mas a ordem da operação. Aqui primeiro eu opero 2 mais 3 para depois eu operar com o 4. Aqui eu primeiro opero 3 mais 4 para depois eu operar com o 2, beleza? O parênteses aí é o que me diz o que é que eu estou operando primeiro. E aí, mais uma vez, por quê? Porque a operação ela é binária. Por causa da associatividade, já que 2 mais 3, entre parênteses, mais 4 é igual a 2, entre parênteses, mais 3 mais 4, já que isso acontece, a gente começa a denotar as coisas sem parênteses. Ou seja, eu posso aqui pensar que a soma está definida, por exemplo, para 3 elementos. Posso, porque vale a associatividade. Eu não preciso tanto me preocupar onde está o parêntese. Eu vou ficar deixando o parêntese aqui de propósito, porque eu sei que essa propriedade é tão... que a galera não consegue nem perceber, às vezes, né, os alunos na graduação nem conseguem perceber, às vezes, quando é que está usando a associatividade, de tão natural que ela é. Então, eu vou ficar insistindo para vocês perceberem o quanto a gente usa ela. Beleza? A associatividade do produto é similar, né, só que com produto, beleza? Aqui, veja, aqui eu multipliquei primeiro M vezes N e o resultado disso eu multipliquei por P. Aqui eu peguei o M e multipliquei pelo resultado de N vezes P. Mais uma vez porque o produto também é uma propriedade binária, então não tem a priori uma definição de um produto de 3. Pela associatividade é que a gente depois esquece bexiga de parênteses também. Já a comutatividade do produto, eu já falei, a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? E a distributividade é o que na escola às vezes a galera chama de chuveirinho, né? Você tá M vezes N mais P, isso é igual a M vezes N mais M vezes P, né? Esse vezes esse vezes esse.
Pessoal, quando a gente pensa em quantidades, todas essas propriedades são óbvias, tá? Por exemplo, eu estou 2 vezes 3 mais 4, sei lá. Eu tinha um conjunto de 3 cadeiras, juntei com um conjunto de 4 cadeiras. Aí eu peguei 2 conjuntos, né? 2 conjuntos com essas somas. Então eu tenho quanto? Eu tenho 2 vezes 7, que dá 14. E isso é, obviamente, se eu tivesse pego 2 conjuntos de 3 e depois somado com 2 conjuntos de 4, o resultado ia dar o mesmo, beleza? É isso que a distributividade fala. Todas essas propriedades, se a gente pensar em quantidades, elas são óbvias. Pensando nos axiomas de Peano, vai dar um pouquinho de trabalho. A lei do corte, tanto da soma quanto do produto, eu tenho pulado a lei do corte, é o seguinte, né? Eu tenho n mais m igual a p mais m, ou seja, eu tenho esse fator aqui, igual dos dois lados, eu posso cancelar. Veja, nos naturais eu não tenho subtração, beleza? Mas se fosse nos inteiros, por exemplo, o que a gente está fazendo é, no final de tudo, subtraindo m dos dois lados. Embora que eu não tenha nos naturais a subtração, sempre fechada, né? Porque a subtração de 2 naturais pode dar não natural, que seria o inteiro, tá? Basicamente é isso. Se eu tiver aqui o mesmo fator somando dos dois lados, eu posso cancelar. Se eu tiver o mesmo fator multiplicando dos dois lados, eu posso cancelar. Agora, isso aqui a galera vive errando, fazendo coisa errada, beleza? Primeira coisa que lembra, o m é natural, logo ele não é zero, porque a gente está começando com os naturais a partir do zero, beleza? Vamos demonstrar essas propriedades. Primeiro eu vou demonstrar a associatividade, ok? Como é que eu provo a associatividade aqui para vocês? Desculpa, eu fiz ao contrário, né? Era para eu descer e eu subi. Doidice. Associatividade. Como é que eu provo a associatividade? Primeiro eu tenho que... Veja, aqui tem uma onda, tá, pessoal? A associatividade é uma propriedade assim, né? M mais N mais P é igual a M mais N mais P. Veja que eu tenho 3 parâmetros. Tem 3 naturais aí no jogo. Beleza? Quando eu vou provar uma coisa assim, com mais de um natural, eu provo por indução para um deles. Por quê? O outro você já deixa qualquer. Ó, os outros é qualquer. Ó, para qualquer MN, né, aí eu vou provar que vale o negócio por indução para um desses parâmetros. Que nesse caso eu vou provar para o P. Beleza? Então a gente vai provar essa propriedade por indução sobre esse último cara, o P. Qual a onda? Para o P igual a 1, é justamente o que diz a propriedade da soma S1, a definição da soma. Tem 2 coisas na definição da soma. A primeira, a S1, é exatamente isso. M mais N mais 1 é igual a M mais N mais 1. Beleza? Dá uma voltada lá, não vou... Mas exatamente, o S1 é exatamente isso aqui. Foi o que eu escrevi lá na definição. Então, para P igual a 1... a associatividade segue de maneira direta do S1. É o S1 que está garantindo isso. Beleza? A propriedade S1 da definição de soma. Beleza? Agora eu vou supor que essa propriedade de associatividade é válida para algum K, para P igual a algum K. Tá? Então, mais uma vez, o M e N aqui são quaisquer. A indução está sobre esse último cara. Então, eu vou supor, isso é o que a gente chama de quê? De hipótese indutiva. Ou hipótese de indução. Tanto faz. Essa é a minha hipótese de indução. Isso vale para um K específico. Eu tenho que provar que vale para o sucessor de K. Ou para K mais 1. Eu já sei que sucessor de K é igual a K mais 1. Beleza? Aí veja o que acontece. Ó, deixa eu mirar aqui direitinho. Eu quero provar o quê? Eu quero provar que o negócio vale para o sucessor de K. Beleza? Essa é a minha mira, tá, pessoal? Ó, eu tenho que provar isso. Perde de mira não. O que a gente quer provar. A gente quer provar isso, beleza? Então, por exemplo, nesse meu método aqui, a gente pode seguir outro caminho. Eu vou partir desse cara do lado esquerdo e vou dar um jeito de chegar nesse cara do lado direito. Vou dar um jeito, beleza? O que é que eu tenho? Axiomas de Peano, propriedade S1 e S2, beleza? Ok. Eu vou voltar lá no S2, é porque o S2 diz o seguinte, pessoal, ó. Deixa eu escrever aqui o que é que diz o S2 para a gente lembrar. Quando eu somo o sucessor... Desculpa. M mais o sucessor de N, ou seja, M mais o sucessor do segundo cara, é igual ao sucessor de M mais N. Esse é o que diz S2, beleza? Preste atenção, eu tenho um número,
tudo bem, é uma soma, mas a soma é um número, digamos R. Então, esse R mais o sucessor de alguém, veja, um cara mais o sucessor do outro, é quem? É justamente o sucessor da soma, nesse caso de R mais K, beleza? Então, isso é o que diz o S2. Um número R mais o sucessor de K é igual ao sucessor desse R mais K. Só que nesse caso o meu R é justamente o M mais N. Aí veja, aqui dentro dessa função sucessor, eu deixei azul para chamar a atenção, dentro da função sucessor, o que eu tenho é justamente o que está... Nada para eu ter apagado ali. O que eu tenho dentro da função sucessor é justamente a parte esquerda da hipótese indutiva. Então, é isso que está dentro da função sucessor, é igual a isso. Então, obviamente, eu posso seguir, né, porque esse número é igual a esse. Então, a função aplicada nesse número é, obviamente, igual à função aplicada nesse, né, porque os números são iguais. Beleza? Tranquilo, né? Até aí de boa, né? Aí veja só, é porque eu escrevo no slide, esse negócio de slide é meio ruim, porque eu escrevo nenhum, da próxima vez eu não vou ficar dividindo tantos slides assim não, beleza? Veja, mais uma vez pelo S2, o que é que diz o S2, pessoal? M mais sucessor de N é igual a S, M mais N. Isso é o que diz a propriedade S2. Então, preste atenção, mais uma vez, agora eu tenho aqui um número S, esse é o S, e eu tenho um número M. Então, pela propriedade aqui, olha, eu tenho, olha, escrever aqui, veja, aqui eu teria o sucessor de M, né, mas, só que ali eu estou com outro cara, um S. Aí, quando eu olho para cá, né, então, o que eu tenho aqui é o sucessor de M mais S. Quando eu uso o S2, olhando da direita para a esquerda, isso vai dar o primeiro, que é o M, vai dar o primeiro, mais o sucessor do segundo. Então, fica M mais o sucessor de N mais K. Aí eu vou usar a mesma propriedade do S2 aqui. Ó. O sucessor de N mais K é justamente N mais o sucessor de K. Ok? Então, o sucessor de N mais K é justamente pela propriedade do S2 de novo, é o primeiro mais o sucessor do segundo. Então, o que foi que eu provei no final de tudo? Olha, que isso é igual a isso. Preste atenção. Eu provei que isso é igual a isso, ou seja, se vale a sociedade, se a associatividade vale para o P igual a K, ela vale também para P igual ao sucessor de K. Então, pelo princípio de indução, ela vale para todo K natural, beleza? Lascou que já vai dar 30 minutos aqui, cheguei nem na comutatividade. A comutatividade, pessoal, é uma onda, viu, velho? Porque a comutatividade, para eu provar o caso P igual a 1, eu já tenho que usar a indução. Veja, eu vou usar a indução para provar a comutatividade, que seria o N, na verdade, né? Eu vou usar a indução. Aí primeiro eu vou N igual a 1. Para provar o caso N igual a 1, eu vou usar a indução. Aí eu chamei de lema para não bagunçar a cabeça de vocês. Já vai bagunçar, né? Mas que bagunce pouco. Beleza? Então, o lema primeiro que eu vou provar aqui para vocês é justamente o caso N igual a 1 da comutatividade. Então, eu vou provar que o N comuta... Desculpa, que o 1 comuta com todos os naturais. Então, N mais 1 é igual a 1 mais N. Como é que eu provo isso? Eu vou logo para os slides, pessoal. Peço desculpa aqui. Primeiro, eu tenho que provar para o caso N igual a 1. O que é que eu estou provando? Vou botar o slide logo todo completo aqui. Desculpa a bagunça. Não estava dando aula assim, né? Primeiro, eu vou provar para o caso N igual a 1. Qual é a fórmula que eu estava provando? Eu tenho que provar aqui, como é? N mais 1 é igual a 1 mais N. É isso que eu estou provando. Mas o caso N igual a 1 é óbvio, né? Por que é óbvio? Porque se N é igual a 1, eu tenho que 1 mais 1 é igual a 1 mais 1, isso é óbvio. Então, não tem nada a provar no caso N igual a 1, porque é óbvio. Tá? Agora, vamos supor que a propriedade é verdadeira para algum K. Ou seja, eu vou supor que K mais 1 é igual a 1 mais K para algum K. Eu tenho que provar o quê? Não perca de vista. Eu tenho que provar que essa propriedade é verdadeira para o sucessor de K. Certo? Eu tenho que provar isso. Não posso perder de vista. Não posso partir disso que eu estou escrevendo aqui em vermelho. Eu tenho que deixar ele na mira. É onde eu quero chegar. Beleza? E agora eu também não posso perder de vista a minha hipótese de indução. Ok? Então, obviamente, mais uma vez, se você quiser, a gente sai desse para chegar nesse, tá?
Mas eu não vou mentir para vocês. Eu acho que é melhor mesmo, tá? Vamos fazer isso, tá? Vou partir desse do lado esquerdo e chegar nesse daqui do lado direito, beleza? Mas eu não vou mentir para vocês. Quando eu penso, tá? Na verdade, eu não saio desse aqui tão linearmente e chego nesse assim tão bonitinho, não. Beleza? Por exemplo, aqui mesmo, o que é que eu ia fazer? O que é que eu tenho como verdade? Eu tenho como verdade isso. K mais 1 é igual a 1 mais K. Aí eu aplico S dos dois lados dessa equação aqui. Quando eu aplico S dos dois lados da equação, eu chego nessa daqui. Veja se não é. Preste atenção. Eu estou com isso aqui como verdade. K mais 1 é igual a 1 mais K. Se eu aplico S do lado esquerdo, eu chego nesse. Se eu aplico S do lado direito, eu chego nesse. Beleza? Geralmente eu penso assim, não é que eu escrevo assim, eu penso assim, o meu rascunho é esse, apliquei S e cheguei nessa igualdade. Aí a minha confusão é, como é que eu desço, eu chego nesse, como é que desço, eu chego nesse. Aí essa é a minha confusão, sacou? Então essa igualdade do meio eu já verifiquei, tá ok, tá? Essa daqui tá de boa, foi aplicar S dos dois lados. Então agora eu vou pensar com vocês como é que desço, eu chego nesse de cá. Beleza? Eu quero que o sucessor fique nessa bexiguenta desse K, tá? Eu quero que fique assim, sucessor de K mais 1, beleza? Aí, por exemplo, como é que eu vejo isso? K mais 1 é justamente o sucessor de K. Então, na verdade, essa igualdade S de K mais 1 é, na verdade, o sucessor do sucessor de K. Beleza? Agora, olhe para esse cara aqui de fora. Se eu chamar esse de R, o sucessor de R, pelo S1, o sucessor de um número R é quem? É R mais 1. Então, o sucessor do sucessor de K é, na verdade, o sucessor de K mais 1. Eu já cheguei do lado esquerdo, beleza? Mais uma vez, pessoal, só para vocês entenderem essa passagem, tá? Daqui para cá, como é que eu chego daqui para cá? Olha, chame esse de R. Então, aqui eu estou com quem? Com o sucessor de R. Mas pela propriedade S1, o sucessor de alguém é esse alguém mais 1. Mas lembra, quem é o R? O R é justamente o SK, beleza? Então, do lado esquerdo está ok. Eu já tenho minha igualdade que eu queria. Do lado esquerdo, eu já tenho a minha igualdade que eu queria. Essa coisa é igual a essa. Aí, pela imposição, essa é igual a essa. Aí, o que eu quero agora é, mais uma vez, chegar nesse lado direito a partir daquele. Mas esse é mais fácil. Porque pela propriedade S2, tá cheio de risco aqui, né? Pela propriedade S2, o que é que diz S2? S2 diz assim, S aplicado em M mais N é igual a M mais Sn, beleza? Então, S aplicada na soma é o primeiro cara, que é esse, mais o sucessor do segundo. Então, eu rabisquei que só a bexiga, mas o que foi que eu demonstrei no final de tudo? Eu demonstrei o que eu queria, minha gente. Eu demonstrei que o sucessor de K mais 1 é igual a 1 mais o sucessor de K. Então, mostrei que a comutatividade vale para o sucessor de K. Então, pelo princípio de indução matemática, ou princípio de indução finita, ou princípio de indução, N mais 1 é igual a 1 mais N para todo N natural. Essa é a comutatividade quando um dos fatores é 1, ou seja, o 1 comuta na soma com todos os naturais, tá? E esse é o primeiro caso lá da demonstração da comutatividade, porque o que eu quero provar? Preste atenção, eu quero provar a comutatividade da soma. Vou logo para o último slide, né? Eu quero provar a comutatividade da soma, ou seja, M mais N é igual a N mais M, tá? Eu quero provar que isso vale para todos os naturais, tá? E aí o que acontece? A gente vai usar a indução sobre o N. Mas uma vez a gente já deixa o M qualquer e prova por indução para o N. Então vai valer para o N qualquer também. Por isso que a gente escolhe um dos dois e segue. O caso N igual a 1, pessoal, é justamente o que a gente fez no lema, né? Eu separei no lema justamente para diminuir essa demonstração. No lema é justamente o caso N igual a 1. M mais 1 é igual a 1 mais M para todo M. Beleza? Então, o caso N igual a 1 é verdadeiro. Beleza? Então, vamos supor que essa comutatividade vale para... Deixa eu tirar esses riscos. Vamos supor que essa comutatividade vale para algum K. Essa é a minha
hipótese de indução. É a minha hipótese de indução. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, vou botar aqui de roxo, tá? Eu quero chegar nisso, eu não posso partir disso. Isso é onde eu quero chegar. A comutatividade tem que valer para o sucessor de K. Eu sei que ela é verdade para K, né? Ela tem que valer para o sucessor de K. É aí onde eu quero chegar, beleza? Mais uma vez, quando eu escrevo é assim, né? Eu vou escrever do lado esquerdo, ó, e vou chegar no lado direito. Pode olhar, na minha igualdade está assim, eu saio do canto esquerdo e chego no direito. Porra, quando eu, Clécio, eu penso, eu não faço assim. Eu parto, na verdade, desse de cá. Beleza? E aí eu faço a manipulação que for necessária para conseguir o sucessor de K. Vocês vão ver que isso depois depende. Às vezes é somar K mais 1, às vezes é multiplicar por alguém. Nesse caso é aplicar a função sucessor. Se eu aplicar a função sucessor em ambos os lados dessa equação aqui, olha para essa equação, está cheia de risco, né? Então deixa eu diminuir. Olha para essa. Se eu aplico S do lado de K e depois aplico S do lado de K, eu chego em qual igualdade? Eu chego nessa igualdade aqui, pessoal. Tá? Porque M mais K é igual a K mais M. Beleza? Aí, olha, a minha ideia é como é que desse cara eu chego nesse. É isso. Como é que desse elemento eu chego nesse? Eu estou falando de um jeito como eu penso na demonstração, tá, pessoal? Então, como é que eu faço isso? Preste atenção. Do lado de cá eu tenho M mais o sucessor de K. Aqui eu tenho o sucessor de M mais K. Mas o S2, mais uma vez, pessoal, me garante isso. M mais o sucessor de alguém, eu vou botar K mesmo para ficar igual, é igual ao sucessor de M mais K. Isso que me garante é o S2. Então, o sucessor de M mais K pelo S2 é M, é o primeiro, mais o sucessor do segundo. Então, preste atenção, essa igualdade do meio é que eu comecei, ela já é verdadeira. Daqui para cá é só usar o S2, está aqui escrito, tá? Está muito rascunhado, né? Beleza. Peço desculpa aqui por tanto risco. Então, eu já tenho que esse cara aqui é igual a esse e que esse é igual a esse. Então, até aqui está de boa. Até aqui está de boa. Agora, eu tenho que partir desse daqui e chegar nesse último, meu amigo. Aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Um bocadinho mais de trabalho. Então, como é que eu faço isso? Olha. Pelo S1, o sucessor de um número, nesse caso o número seria o R aqui, é já a soma. O sucessor de um número é justamente o número, que seria o R, mais 1. Beleza? Certo? Então, esse daqui é o S1. Esse aqui quem me garante é o S1. Beleza? Só que aí veja o que acontece. Eu tenho uma soma de 3, onde o último é o 1. Mas agora eu tenho uma soma de 3. A associatividade me garante que K mais M, entre parênteses, mais 1, é igual a quem? A K mais... Eita, ficou... Gente. A K mais M mais 1, tá? Veja, o parênteses está aqui, pela associatividade eu posso botar o parênteses para cá. Só que quem é esse segundo? Esse segundo é justamente... Ah, desculpa. Eu já provei, na verdade, que o 1 comuta com todo mundo. Então, M mais 1, pela comutatividade que o 1 tem, é o caso N igual a 1, M mais 1 é igual a 1 mais M. Então, aqui eu chego em K mais 1 mais M. Beleza? Agora eu uso a associatividade de novo. K mais 1 mais M é igual a K mais 1 mais M. Olha o que mudou. O parênteses. O parênteses estava aqui. Pela associatividade, eu posso jogar esse parênteses para cá. Beleza? E quem é K mais 1? K mais 1 é o sucessor de K. Então, confusão da peste, confusão da gota, o que eu provei, na verdade, é que esse cara é igual a esse. Ou seja, eu provei justamente o que eu queria provar. Eu provei justamente que a comutatividade vale para o sucessor de K. Então, pelo princípio de indução, a comutatividade vale para todo o N. E o M já era qualquer. Então, ela vale para quaisquer MN. As outras, minha gente, é muito tempo, tá? Então, eu vou deixar as outras para vocês fazerem, tá? Todas as outras propriedades, tem muitas, tá? Joguem duro aí, qualquer dúvida vocês perguntam, tá? Mas
a gente agora está com... Eu vou considerar já que vocês provaram as outras, então a partir de agora a gente já pode também utilizar todas essas propriedades das somas, tá bom? O vídeo ficou mais longo, é a vida. Mais uma vez, se a gente pensa de maneira intuitiva, como uma criança pensa, que é relacionando naturais com quantidades, todas essas afirmações a gente consegue perceber de maneira intuitiva. O que não é intuitivo aqui, o que não é fácil, o que não é óbvio, eu não estou provando óbvio, porque eu estou provando que os axiomas de Peano garantem que essas propriedades são verdadeiras. E isso que não é óbvio, beleza? Tá bom? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos nessa.